Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna. Bem-vindo a ela, bem-vindo à nossa aula. Inclusive, o assunto dessa aula é combinação completa. Na verdade, podemos chamar também de combinação com repetição. E aqui cabe uma nota especial sobre aquilo que você já aprendeu. Quando você aprendeu combinação, é importante que você saiba que aquela combinação que você aprendeu até agora, tudo que eu falei nas aulas anteriores sobre combinação para você, falava sobre uma combinação que não admitia repetição, que não admitia que você usasse o mesmo elemento duas vezes. Quando nós falamos combinação simples, ou tão somente quando nós falamos combinação, ou seja, tudo que você aprendeu nas aulas anteriores sobre combinação, considerava que não poderíamos escolher o mesmo elemento duas vezes ou mais. Ou seja, os elementos escolhidos eram todos diferentes entre si. Tipo, eu tenho uma sala de aula com 10 alunos, eu vou escolher 3 alunos. E esses 3 alunos, obrigatoriamente, são alunos diferentes entre si. Eu tenho uma turma com 40 estudantes, eu vou escolher 2 estudantes. Eu não posso escolher o mesmo. São sempre diferentes entre si. Portanto, a partir de agora, coloque no seu material. Na combinação simples, ou tão somente na combinação, não admite-se elementos repetidos na hora da escolha. Você não pode escolher o mesmo elemento duas vezes. Não podemos acumular. Então, mais um exemplo aqui. Em um grupo de funcionários, em uma empresa com 50 funcionários, um será o diretor, um será o coordenador e o outro será o supervisor. Quantas maneiras temos de fazer essa escolha? O que entende-se? Que a mesma pessoa não pode acumular 2 cargos ou mais. Cada cargo é de uma pessoa diferente. Ah, entendi, beleza, show. Porém, existem algumas situações e alguns enunciados em que nós teremos uma população, nós teremos que pegar uma amostra, será uma combinação, no entanto, será admitida a repetição. Nos escolhidos, você poderá repetir o elemento. O mesmo cara poderá ser escolhido 2 ou até mais vezes. E aí não será mais uma combinação simples. Será uma combinação completa, ou também chamada, como eu inclusive prefiro, combinação com repetição. Quer um exemplo bacana, que é o que mais cai em prova? Imagine que eu vá até uma sorveteria, fechou? E a minha mãe disse assim: meu filho Johninho, minha mãe me chama Johninho até hoje, tá? A minha mãe, quando eu era pequeno, me colocou o nome de Johnny e ela chamava Johninho. Hoje, já quase passados os 30 anos, ela ainda me chama Johninho, tá? Johninho. Então, minha mãe, domingo à tarde, vou na minha mãe, almocei, mamãe diz assim: Johninho, da mamãe, vá até a sorveteria e traga 4 potes de sorvete. Aí eu pergunto: mãe, você quer 4 potes diferentes ou pode repetir? Fique à vontade, faça o que você quiser. Traga 4 potes de sorvete. Eu vou à sorveteria, chego lá, a moça fala: escuta, existem 8 sabores. Aí eu digo: eu quero 4 potes. E ela diz: todos diferentes ou pode repetir? Pode repetir. Olhe bem essa situação. Eu tenho 8 sabores. E desses 8 sabores, eu tenho que escolher 4. Só que eu posso repetir. Podem ser diferentes? Podem. Mas também pode repetir. Eu posso pegar chocolate, morango, flocos, leite condensado. Ou eu posso pegar chocolate, chocolate, morango, morango. Podem ser diferentes, mas também pode repetir. É uma situação de combinação, por quê? Porque eu tenho uma população e eu tenho uma amostra. Só que agora admite-se a repetição. Quer um outro exemplo? Em uma empresa com 20 funcionários, 3 serão escolhidos. Um será o diretor, o outro será o coordenador e o outro será o supervisor, podendo a mesma pessoa
acumular 2 ou mais cargos. Ou seja, a mesma pessoa que você escolhe para ser o diretor, ela poderá também ser escolhida para ser o coordenador. Ah, tá. Então, na hora que eu vou escolher, eu posso repetir. Exato. Essa é uma combinação completa, uma combinação com repetição. Perceba, para que seja uma combinação com repetição, no enunciado tem que ficar claro que você pode repetir o elemento. Por quê? Em regra, não pode. A regra geral, quando você lê o enunciado, se ninguém falar nada, se o enunciado nada disser sobre isso, é porque não pode. Regra geral, não podemos repetir os elementos na combinação. Exceção, quando o enunciado disser, aí você pode repetir. Fechou? E como que eu resolvo isso, Johnny? É isso que eu vou te explicar agora, nesse momento. Coloco lá, então, combinação completa, tópico da aula, combinação completa, e aí nós chegamos aqui. Quando você for resolver uma combinação R, uma combinação com repetição, de N elementos escolhidos KK, você vai transformá-la em uma combinação normal. E como que eu faço isso, prof? Como que eu transformo uma combinação com repetição em uma combinação normal? Você, na realidade, eu vou ter que arrumar isso aqui na real. Cara, eu vou ter que arrumar esse negócio aqui. E agora que eu vi, eu vou arrumar esse negócio agora para nós aqui, porque tem um errinho aqui na fórmula e eu não quero que isso aqui fique desse jeito não, tá? Eu vou arrumar agora na sua frente para ficar bonitão isso aqui para nós. Como que nós fazemos isso? Quando eu tenho uma combinação com repetição de N elementos escolhidos K a K. Perceba que aqui eu estou trabalhando com a repetição. Eu vou transformá-la em uma combinação normal, porque aí eu sei resolver. E como que eu transformo? Primeiro, que aqui em cima você colocará N mais a letra K menos o número 1. É uma fórmula mesmo. Você soma o total com a parte e subtrai 1. E você repete a parte na parte de baixo. Perceba só, eu tinha N elementos e esses N elementos eu tinha que escolher K elementos. Para que você converta em uma combinação normal, porque aí você conhece os processos, você soma o total com a parte, subtrai uma unidade. E aqui embaixo você repete. Para que você não fique viajando, eu trouxe alguns exemplos aqui. Suponha que você, resolvendo a questão, resolvendo uma certa questão, percebeu que tratava-se de uma combinação com repetição. Tratava-se de uma combinação completa. Você identificou que havia 5 elementos, dos quais deveríamos escolher 4. E você percebeu, poderia haver repetição. Você então pensa assim, Johnny, eu não sei uma fórmula para resolver combinação com repetição, e nem precisa. Você vai convertê-la para uma combinação normal. Como que eu converto ela para uma combinação normal? Você converte ela fazendo o seguinte, você coloca combinação, na parte de cima você coloca 5 mais 4 menos o número 1, e na parte de baixo você repete o número 4. Agora você vai arrumar isso aqui e vai ficar assim. Combinação, 5 mais 4, 9, menos 1 fica 8. E na parte de baixo você repete o número 4. Você resolverá agora uma combinação normal de 8 para escolher 4. Usa o atalho que eu ensinei para você e você chega na resposta 70. Veja o seguinte aqui, ó. Essa montagem que eu fiz aqui significa que, na leitura do enunciado, você percebeu que era uma combinação. Beleza. Só que você percebeu que essa combinação permitia que você repetisse os elementos escolhidos. Portanto, ela é uma combinação com repetição. Você, então, vai fazer uma troca. Você vai trocar ela
por uma combinação normal. Como que nós chamamos a combinação normal? A combinação normal é chamada combinação simples. Combinação simples é a combinação normal que você aprendeu num passado não muito distante, né? Inclusive, muito próximo. Show! Para que você consiga fazer essa conversão, esse aqui é o segredo. Você soma total com a parte e sempre subtrai o número 1, que é essa fórmula aqui, ó. Você vai ter que somar n mais k menos o número 1. Basicamente é isso. E aí perceba lá, né? A parte você repete e a transformação que você faz é realmente na parte de cima. Vejamos mais um exemplo? Olhe para esse aqui. Suponha que você leu um certo enunciado e, lendo esse enunciado, você percebeu tratar-se de uma questão de combinação com repetição, uma combinação completa. Você identificou que havia um total de 6 elementos para que nós escolhêssemos 3 elementos e, como você já ouviu, era permitida a repetição entre os escolhidos. E aí você pensou assim, não conheço um processo direto para resolver isso aqui. Não há uma fórmula direta. Por isso eu converto ela na combinação normal, na combinação simples. 6 com 3. Aqui você coloca 6 mais 3 menos o número 1. E embaixo você simplesmente repete o número 3. Obviamente que isso aqui fica combinação. 6 mais 3 são 9, menos 1 é 8. Portanto, combinação de 8, você escolhe 3. Veja só, aqui é CR, combinação com repetição. Aqui é só a letra C, porque eu já converti para uma combinação normal. A combinação de 8, você escolhe 3, você usa o atalho que eu ensinei para você e você chega no resultado 56. Só isso, prof? Só isso porque nós estamos aqui calmamente conversando, né? E aqui, mais uma vez, ó, o segredo da conversão está aqui. Soma pedaço com total, subtrai o número que é o número 1. Qual seria um possível enunciado aqui, né? Seria, por exemplo, Johnny vai a uma sorveteria e lá encontra 6 sabores diferentes. Johnny comprará 3 sorvetes, podendo repetir o sabor. Então eu tenho 6 opções. Eu vou escolher 3 sorvetes, mas eu posso repetir o sabor que eu quero. Por isso que é uma combinação com repetição. Quantas opções tem Johnny de comprar os seus 3 sorvetes? 56 possibilidades. Mais um exemplo ainda teórico, né, já montado. Aliás, é esse que tem um textinho, mas tudo bem. Para escolher 3 potes de sorvete, havendo um total de 5 marcas distintas. Os potes podem ser da mesma marca ou de marcas distintas. Então, veja só, eu vou ter que comprar 3 potes de sorvete, eu tenho 5 marcas diferentes, aí você perguntaria, é uma combinação com repetição ou uma combinação simples? Depende. Se aqui na frente ele dissesse, os potes precisam ser de marcas diferentes, seria uma combinação simples. Como aqui está escrito que os potes podem ser da mesma marca ou de marcas diferentes, é porque a repetição é permitida. Então, o que você monta aqui é uma combinação com repetição, em que eu tenho 5 opções e eu vou escolher 3. Como não existe uma fórmula direta para isso, um processo direto, nós convertemos para uma combinação normal. E a combinação normal tem aquele segredo. 5, 3. Você então coloca 5 mais o número 3 menos o número 1. E na parte de baixo, número 3. Afinal, estamos escolhendo 3 elementos. Isso aqui vai ser igual, combinação. 5 mais 3 são 8, menos 1 fica 7. Portanto, combinação de 7, você escolhe 3. Agora você resolve, através do atalho que eu ensinei para você, quanto é a combinação de 7 para você escolher 3. Essa combinação tem como resultado 35. Em outras palavras, se eu vou comprar 3 potes de sorvete, em que eu tenho 5 marcas diferentes,
pode repetir a marca ou não. Eu tenho 35 possibilidades. Existe um total de 35 modos, né, formas diferentes de eu executar a minha compra e aqui o segredo da nossa conversão. Vê que não é tão complicado, né? O difícil é o acúmulo de informações que nós temos que ir guardando. Quando eu trago para você esse processo, é uma tentativa de ajudar você. Ó, você não vai decorar mais uma fórmula difícil. Você apenas pega a combinação com repetição e converte ela para uma combinação normal, porque aí você já sabe calcular tranquilamente. E é isso que nós queremos para você, certo? Nós continuamos um pouquinho mais. E aí eu trago para você essa questão da banca FGV, que sem dúvida é uma questão muito importante, e agora eu vou ler a questão contigo. Helena entra em uma sorveteria que oferece sorvetes de 8 sabores diferentes. Muito bem. Helena deseja escolher uma casquinha com 2 bolas de sorvete, não necessariamente de sabores diferentes. Então olha que interessante. A Helena entrou numa sorveteria que tem 8 sabores diferentes de sorvete. Ela vai escolher uma casquinha com 2 bolas de sorvete. Então você, a priori, pensa o quê? A priori você pensa que tem 8 opções, 8 sabores, e já que são 2 bolas, você tem que escolher 2 sabores. Só que ele diz que não necessariamente são sabores diferentes. Então qual é a situação? 8 opções, eu vou escolher 2 sabores. Mas, caso eu queira, eu posso repetir o sabor. E agora você, então, percebe, é uma combinação, porém com repetição. Sendo uma combinação com repetição, você, então, montará assim, ó. Combinação com repetição, em que eu tenho 8 sabores e eu vou escolher 2 sabores. Agora você, então, vai converter para uma combinação normal. Quando você converte para uma combinação normal, o segredo é 8, 2. Você então coloca 8 mais 2 menos o número 1. E aqui embaixo você repete o próprio número 2. Nós então vamos resolver agora combinação. 8 mais 2 dá 10, menos 1 fica 9. O 2 aqui você repete. E agora você usa o atalho que eu ensinei para você. O atalho é esse aqui, né? Fica 9 vezes 8, fica 2 vezes 1. 9 vezes 8, 72, dividido por 2, resposta 36. Por isso, você assinala a alternativa C. Nesse caso aqui, eu vou imaginar o seguinte. Suponha que você está resolvendo uma prova e deu tudo errado. Você não lembra como fazer a conversão. Você lembra que você percebeu que é uma combinação com repetição. Beleza. Só que você ficou com medo, falou, caramba, John, eu vi que era com repetição, cara, mas eu eu esqueci como é que fazia aquela mudança lá. E tem algum jeito de eu tentar resolver de outra forma? Se for 2, tem. Aí é fácil. Olha uma outra maneira de você resolver. Ó, colocarei aqui outra solução, que é bem bacana, não é complicada, e você poderia chegar na resposta se forem só 2. Se for mais, ferrou, tá? Mas se for 2, funciona, e é um bom pensamento aqui para nós. Ó. Então, outra solução. Nessa outra solução, você primeiro calcula as combinações diferentes. Você primeiro calcula o número de opções em que você escolhe sabores diferentes, tá bom? Beleza. Prof, como que eu vou calcular se forem sabores diferentes? Aí é moleza. Existem 8 sabores e eu vou escolher 2 bolas. Se eu considerar que são 2 sabores diferentes, é uma combinação normal, é uma combinação comum. Aí você faria combinação de 8, você escolheria 2 sabores. Só que aí, a resposta aqui fica 28. O que é esse 28? Existem 28 formas, 28 possibilidades
de você escolher 2 bolas de sorvete de tal maneira que as 2 bolas têm sabores diferentes. Ah, mas não foi isso que ele perguntou, né? Ele falou que não é obrigado a ser diferente, tudo bem. Agora você calcula para nós sabores iguais. E não é complicado. Nesse caso é fácil, porque são só 2. Aí eu quero que você pense bem. Quantas opções nós temos de conseguir sabores iguais? Não são 8 sabores? 8 sabores, eu vou escolher 2 bolas. Para que eu tenha os 2 sabores iguais, são 8 possibilidades. Vamos imaginar lá, chocolate, morango, kiwi e assim por diante. Primeira possibilidade, as 2 bolas são de chocolate. Segunda possibilidade, as 2 bolas são de morango. Terceira possibilidade, as 2 bolas são de kiwi. E assim por diante. Se eu tenho 8 sabores, eu vou ter 8 possibilidades de escolher 2 bolas de sorvete iguais. Portanto, eu vou ter 8 opções. Agora você só soma esses resultados. Você apenas soma esses valores e você chega até o resultado. Ó, eu tenho 28 possibilidades em que os 2 sabores são diferentes. E eu tenho 8 possibilidades em que os 2 sabores são iguais. 28 mais 8, resultado 36. Qual é o problema de fazer assim? O problema de resolver assim é que essa outra solução só é prática quando a gente escolhe 2. Se eu fosse escolher 3, já ferraria. 4, então, dá muito trabalho. Aí a fórmula é o caminho apropriado. Mas se for só 2, dá para você resolver desse jeito aqui, que não fica pesado, que não fica complicado de você resolver, tá? E aí, aquela história, tem que ler com calma o enunciado, lembrando, se não ficar claro, se você percebeu que o enunciado não falou nada, é porque não pode repetir. No caso da combinação, a regra geral é não pode repetir. Se o autor quiser que você repita o sabor ou repita os elementos escolhidos, se ele quiser que seja permitida a repetição, então ele vai ter que dizer isso no enunciado. E aí você percebe o seguinte, ó, olha como o autor ele é cuidadoso. Aqui. Helena deseja escolher uma casquinha com 2 bolas de sorvete, não necessariamente de sabores diferentes. É esse trecho aqui, ó, que transformou a questão em combinação com repetição. Se não houvesse esse trecho, ela seria uma combinação normal. Ela seria uma combinação como qualquer outra combinação. Essas questões são bem legais, né? São bem legais porque pouca gente consegue chegar nesse ponto. Eu vou ser sincero com você. A maioria dos candidatos não vem até aqui. Eles param na combinação normal. E aí as bancas às vezes aprofundam um pouco mais, e a FGV, inclusive, gosta desse tipo de questão, não só ela, claro, mas dentre as bancas, ela é uma que gosta desse modelo de questão, o cara acaba viajando, né? E você percebe que havia a opção 28, ó. Caso você marcasse lá, caso você confundisse e achasse que era uma combinação normal, ó, aqui a alternativa D, 28, esperando você marcar ela tranquilamente. Então você que, caso você queira errar, a banca permite que você erre tranquilamente. Encerro essa aula, o objetivo dela era realmente ensinar você que existe também a combinação permitindo a repetição dos elementos escolhidos. Não é que é obrigado repetir, é que você pode, caso queira repetir, e aí aumenta um pouco o número de possibilidades. Ah, uma última informação. Parece óbvio, e é óbvio, né? Que se for uma combinação com repetição, a resposta é maior do que uma combinação normal. Óbvio, né? Porque na combinação normal, não aceita-se a repetição dos escolhidos. Na combinação com repetição, além das combinações normais, ele também aceita a repetição. Então é claro que aumenta um pouquinho. Por isso que a combinação com repetição é sempre maior do que a combinação
normal. Beleza, gente? Para mim foi mais uma vez um grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.